7 horas mais 34 minutos, 7h34. Muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 26 de maio de 2025, são 7 horas mais 34 minutos. E chama atenção, né? Temperatura muito agradável nesta manhã, nem parece que a gente está em maio comparado ao ano passado, né? Que já estava chovendo, frio. Mas esse ano o calor começou a predominar. Tem uma promessa nessa semana de as temperaturas caírem. Bom, e tudo isso, quando a temperatura começa a cair, principalmente nessa época do ano, a gente tende a comer comidas quentes, aproveitar bons momentos e reviver, por que não? Eu sempre gosto de dizer isso, que comer aquela boa polenta é maravilhoso, né? Você ter essa recordação. E o importante também é você saber o produto. É que eu tô tentando te alertar porque o teu celular vai cair lá, hein? Escolher um fubá de qualidade. E olha, eu descobri o fubá Moinho da Alegria através de um trabalho de jovens empreendedores rurais que foram com a ajuda dos mais velhos, tá aqui seu José para falar sobre isso. Com a ajuda dos mais velhos, foram sustentando a tradição e buscando destacar a marca. E o detalhe é que jovens empreendedores rurais já crescem 23% na última década, segundo o Sebrae. Isso significa o quê? Que há um trabalho de sucessão bem feito e que ele está na ativa. E no Jornal da Manhã a gente vai viver essa história, como eu já comentei aqui, dos sucessores do Moinho do Fubá da Alegria. Mas antes eu vou começar pelo seu José, que foi um dos caras que lá no início, né, junto com toda a família aí, buscou essa alternativa. E muitas vezes passa batido, né? A gente fala muito do produto em si, mas vocês testaram bastante esse produto antes, né? Porque ele foi feito por um objetivo principal, né, seu José? Bom dia para você e obrigado pela presença. Bom dia, Cunhasque, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado por estar abrindo esse espaço para a gente conversar e divulgar os nossos produtos, né? Realmente, a gente fez criou o Moinho da Alegria, o intuito de gerar renda para sustentar a família, né? Para a família se sustentar. E os frutos nós estamos colhendo hoje, né? 20 anos depois, a gurizada aí resolveu assumir o trabalho e está se virando, né? E como que foi esse processo, que é um dos mais delicados? Vocês ainda estão lá juntos com eles, né? Só que hoje, o que a gente viu assim, que tem algumas tomadas de decisões, por exemplo, da marca, do marketing, de atualizar também um trabalho nas redes sociais, para trazer também para espaços como esse, né? Que são iniciativa deles. E o que eu achei legal também, que em muitos aspectos o jovem ele está sendo preparado para assumir a sucessão, mas não é dada a condição de autonomia para ele tomar essas decisões. Como que foi lá para vocês com um produto que é tradicional, né? Um produto que tem que seguir algumas regras para conseguir manter o padrão, né? Sempre esse processo é um processo um tanto quanto difícil, né? Ainda mais quando pega uma família de italiano. Porca-pipa aqui, quem manda sou eu, né? Mas a gente foi aprendendo, e aí de novo eu quero destacar o trabalho que a Itaipu fez com as famílias aí na região oeste, né? Esse trabalho de conscientização, que é preciso dar espaço para o jovem trabalhar e colocar as suas ideias em prática. E uma coisa importante que também aí para quem está ouvindo e que mora no interior, os pais, e que sonham com que seus filhos fiquem na atividade. Primeira coisa, não pense demais que ele é obrigado a ficar. Tem que ser uma escolha do filho, né? Segunda coisa, não fale mal da sua atividade, não chore demais.
Elogie um pouco, dê a importância para a sua atividade que você está fazendo, mostre as diferenças. Quando for para a cidade com os filhos, às vezes leva ele a dar uma volta na periferia da cidade, não só no centro, porque um dos grandes problemas dos agricultores é que eles só vão para a cidade, só vão no centro. E no centro da cidade só tem coisa bonita. E isso acaba criando uma certa mentalidade, não só nos filhos, também nos pais, né? Que lá na cidade tem coisas boas e mais bonitas do que no interior, do que lá na roça, né? Então isso também é importante. E o mais importante de tudo é dar autonomia para os filhos. Eles estudam, aquilo que eles aprendem é importante. A experiência que a gente tem, ela serve para dar base, não para mandar, mas para dar base, para eles se sustentarem naquilo que eles querem fazer, né? E deixar, às vezes, eles quebrar a cara, ainda que você vê que eles estão indo para um rumo que não é o certo, alertar, mas não impor, né? Que daí você acaba gerando confiança nos filhos e nos que estão ao redor, né? Nos mais novos que estão ao redor, porque se eles fazem alguma coisa que você alertou, ó, por aí não vai dar certo, e ele depois der errado, aí na próxima tomada de atitude eles vão ouvir quando você falar que não vai dar certo. Uma das piores frases que eu mais ouvi durante esse período, né? Tanto em casa, mas tanto de outras pessoas, foi aquela frase: sempre foi feito assim. Ou sempre foi feito assim. Isso acaba com qualquer ideia criativa que vem de fora, né? Porque nada é mais feito assim. Eu nasci no final dos anos 80, né? E eu ainda presenciei o mundo analógico, já presenciei depois o mundo digital. Então a gente pegou toda essa transformação e foi vendo isso. Então a gente entende que antes dos anos 80, que uma ideia ela persistia por 10, 15 anos sem mudança. Hoje é 2 anos, 3 anos. Então, assim, o que significa isso? Que a todo momento você tem que pensar em algo novo. E vocês logo vão passar por isso também, né? Porque eu vou fazer só uma analogia do que eu fiz 3 matérias com o pessoal lá nos projetos agro que a gente tem. Inclusive você pode assistir lá no Facebook Rádio Jornal São Miguel. Tenho assistido. E no Instagram, @Rádio Jornal São Miguel também. E eu brinquei que da primeira vez, que foi alguns anos atrás, que eu fui lá até em outro projeto, para agora, até brinquei, quando eu fui lá pela primeira vez, eu tive que pedir para ligar o moinho. Quando eu fui da última vez, eu tive que pedir para desligar o moinho. Só que foi de um nível assim, que o pessoal ficou na chave, lá para, tipo, terminou, então vou ligar. Então o que significa, né? Quanto de crescimento que teve. E o Andrei, como jovem, né? Ele representa aqui também o Adriel, a Abel, né? Que são os jovens, estão à frente, mas tem mais gente trabalhando também nesse sentido. O quanto que aquela frase, que foi sempre assim, ela é desmotivadora para os jovens. E o seu José praticamente resumiu tudo isso, né? De como lidar com essas situações. Bom dia, Adriel. Andrei, desculpa, bom dia, Andrei. O Adriel ficou lá e a Abel também, um abraço para eles. Bom dia, Cunhasque, ouvintes da Rádio Jornal. Essa frase, quando fala que sempre foi feito assim, para quem tá ali, sai para estudar, eu fui vai na faculdade, aprende a fazer as coisas ali, quando faz uma coisinha ali que você vê que dá resultado, e quem tá ali, no caso os tios auxiliando, ele identifica que você fez e deu resultado e te incentiva a fazer, aquilo ali pode ser uma coisa pequenininha, mas parece que é gigante para quem tá ali, né? Já aconteceu sim, né, de estar lá dentro da indústria, assim, vi aquela máquina trabalhando de tal forma, acredito que dá para melhorar, ir lá e fazer, só que o resultado não ser o esperado, né? De ter, vamos dizer assim, reduzido o desempenho da máquina, né? Aí a gente pegou, beleza, a gente tentou pelo menos, né? E assim, acredito que quando deixa o jovem tentar ali dentro da própria propriedade, ele vê o incentivo, porque daí ele se anima.
em ter a experiência dele, né? Não só a experiência que os pais ou os tios quem tá ao redor na propriedade já teve, né? Assim o jovem vai tendo a experiência dele e ele se sente mais confiante na hora de tomar as decisões dentro da própria propriedade. Isso é muito legal porque eu acho que na vida toda nós buscamos algo de cunho autoral, né? E isso é fundamental para nossa existência. Todo mundo de alguma forma, talvez você nem tenha isso conscientemente, mas inconsciente você quer deixar um legado. Isso faz parte, você quer contribuir. E o jovem naturalmente está cheio de energia, né? Com a cabeça, eu brinco, é um HD novo, né? Tá aparecendo ali. Quem tem mais experiência não quer gastar energia com ideia furada. É normal isso, né? Mas eu acho que quando chega no consenso, que é o mais importante, que aí cresce. Uma coisa que eu vi também, vocês podem comentar, o Andrei tem um papel importantíssimo dentro da agroindústria lá que a gente percebeu, porque ele é um mecânico, vou colocar dessa forma, é o cara que mantém o moinho andando. Então quando ele fala de tentar coisas novas dentro do contexto da agroindústria, é para isso, para tentar mecanizar um pouco mais fácil. E recentemente vocês adquiriram uma máquina empacotadora, né? Que mudou o jogo também, né? Sim, hoje a gente tem lá uma embaladora, né? Que antes o que a gente levava, vamos dizer assim, 4 até 7 horas para fazer um serviço lá de empacotar o fubá, né? Hoje a gente está levando 2 horas. Então a máquina veio não para substituir, vamos dizer assim, as pessoas dentro da indústria. Ela veio para ajudar o processo nosso lá dentro da agroindústria para a gente poder abrir outras áreas, né, para trabalhar. Pode ficar à vontade, seu José. Essa questão da máquina, né? Até um dia lá entre os sobrinhos falaram assim, mas daí vai tirar o nosso trabalho. Eu falei, não, as máquinas, e o meu conceito, ao menos, a minha ideia é de que uma máquina ela não deve ser para substituir a pessoa, mas sim para ajudar a pessoa. Porque quando o Andrei fala que diminuiu o horário, não é só o horário, é o esforço físico, o esforço repetitivo que se fazia ali manualmente e que a máquina te dá uma melhor condição de trabalho também, né? E lá eu vi que vocês adaptaram também máquina desde para secar milho, né? E o milho para fazer o fubá ele tem que estar em perfeitas condições, né? Sim, a gente tem o secador, né? Para quando a gente recebe o milho para poder garantir a nossa própria produção, né? A gente traz o milho da nossa lavoura, faz todo o processo de secagem, classificação e armazenagem do nosso milho, que é a matéria-prima para o fubá, canjiquinha e até para fazer a venda de milho e quirela em algumas agropecuárias. Isso é interessante que o Andrei comentou, porque na atividade, isso é muito fato, vocês produzem milho convencional. E aí entra de novo, quando eu falo o consenso da família, né, que precisava de tecnologia para aumentar a produção, para ter mais agilidade, porque o fracasso hoje não é porque você tem um produto, muitas vezes o fracasso pode vir simplesmente por você ter um produto bom, porque o mercado ele vai querer, eu falo mercado de modo geral, as pessoas, todo mundo vai querer o produto. Se ela chegar lá e não tiver, o que ela faz? Ela compra outro. Então assim, ter a demanda, conseguir atender a demanda é parte do sucesso. Então você precisa da tecnologia para agilizar alguns processos e chegar no resultado ideal, né? Só que lá tem uma particularidade que aí entra a questão do consenso, né? Que eu percebi assim, a gente pode investir em tecnologia, mas tem algumas coisas que essa sim, elas têm que ser mantidas. E eu percebi que vocês entenderam muito bem isso, que é sustentar o milho convencional, sem transgenia, e moído a pedra. E a gente percebe mesmo que o produto de vocês, para mim, em particular, é muito nostálgico, né? Eu tive a oportunidade, quando eu brinquei, né, de ir até o moinho, de viver essa experiência. Meu pai mandava colher o milho, que ele plantava um milho lá, novo, só para ir lá no moinho e mandar moer. Então era o meu trabalho. E eu tive antes era pesado, pô, todo mundo indo de moto, tal, eu indo a cavalo, né? Hoje eu vejo que era um baita privilégio, né? Eu fui a cavalo moer a farinha, né? E levar isso para casa, né? Então, quanto que não valia mais hoje, né, esse produto?
Enfim, eu vejo ainda que vocês sustentam isso e por isso para mim é nostálgico. A gente vai comer, a gente sente a diferença no sabor do milho moído à pedra e com a tranquilidade que não é transgênico. Queria que vocês comentassem sobre isso, né? Porque sustentar, né? Num mundo onde que tudo é produzido em larga escala, né? Daqui a pouco não é fácil ter milho convencional na propriedade. Tu é um cara de sorte, viu? Tu via de a cavalo. É. Quando eu era piá, que eu tinha lá 6, 7 anos, que nós tínhamos um moinho que atendia, assim como você disse, fiquei sabendo dessa história bem depois, né? Um colega meu que eu fui visitar 8, 10 anos depois que ele tinha saído até da comunidade lá, ele falou, ele andava 1,5 km com 15 quilos de milho nas costas, aí não era. E ele falou, nós ia ainda e chegava na beira da estrada, nós encostava nos palanques de cerca o saco de milho, não podia tirar das costas, senão não dava mais quando botar em cima. Não erguia, né? Então tu era um cara de sorte, tu ia a cavalo. Mas assim, realmente, conhece que eu acho que tem umas coisas que a tecnologia não substitui, né? Que é o sabor, que é o gosto, que é a tradição, isso não tem tecnologia que mude, né? Isso é preciso você manter dentro de um padrão. E eu até uma vez, quando veio o pessoal da Unila lá visitar o moinho, eu fiz uma analogia para eles. Eu falei, olha, vamos pegar, por exemplo, o salame, que é outro produto que também tem histórias, né? Se você fizer um salame dentro da sua casa, abate o animal lá e faz lá, ele tem um sabor. Se você faz dentro dessas agroindústrias que faz salame colonial aí, ela já muda o sabor, tem um sabor característico. E se você faz dentro de uma grande indústria, muda completamente o sabor, né? Por quê? Porque vai mudando a matéria-prima, vai mudando o jeito de fazer, o tempero, né? Tudo muda, né? E aí você perde a característica. Então a produção em grande escala, ela também acaba tirando a característica dos produtos, né? Mas nós lá percebemos que manter algumas características é importante e é preciso para você não oferecer simplesmente mais um produto no mercado, né? Mas quem vai consumir o fubá da alegria, ele vai consumir aquele produto porque tem uma característica própria, né? E ela mantém aquela característica e vai permanecer aquela característica. Tanto é que lá nós mandamos lá para o Mato Grosso, né? Nós tínhamos apenas um mercado que comprava nosso lá, que é dos Dalmoro, que era daqui da região que conhecia, né? Mas agora, há um ano atrás, teve um outro mercado lá que, pelos clientes deles e pedir no mercado o nosso produto, eles entraram em contato conosco e começaram a adquirir também lá no Mato Grosso, né? Olha só. Então, gente completamente desconhecido da gente, né? Mas que por esse produto ter uma característica própria, eles vieram buscar o nosso produto. Isso é tão sério do que o seu José está falando, não é só uma questão de autenticidade, mas é buscar o valor original do jeito que era feito, né? Isso é muito importante. Tem uma série da Netflix chamada Chefs, que os melhores chefes do mundo, os caras mais consagrados do mundo, a Netflix fez uma série documental sobre isso, que eles vão nos lugares mais remotos do mundo para se buscar. Eu não sei, o seu José, que é mais antigo aqui, né? Mas eu vou lembrar de uma coisa, que antes no sítio se matava só a vaca velha, né? E um desses chefes eu aprendi que essa é a melhor carne que você pode comer, porque é a carne mais maturada com aquele animal de 25, 30 anos. É ali o ideal, onde está a maior concentração de sabor num animal. Então, era isso. E a gente vai se perdendo, a gente não encontra mais isso. Uma outra coisa, referente ao milho, né? Eles tinham um chefe no México, ele foi lá quase numa tribo indígena,
eu agora só não vou lembrar se é Inca ou Maia, que eles têm a cultura muito forte de cultivar o milho. Porque lá era cultivado o milho autêntico. E era feito porque o que acontece? O tacos, que é aquele pãozinho de milho que eles fazem, né? Que eles recheiam. Hoje vai farinha de trigo, vai a farinha convencional, a farinha normal, do milho normal, né? Do transgênico. Então se perdeu muito sabor pelo caminho. Então não é. E lá nessa aldeia, lá nesse local, ainda eles fazem assim pela tradição, né? Desde todos os detalhes. Então ele foi buscar isso para trazer no restaurante dele, que é nota 4 na Michelin, só para você ter uma noção do tamanho do cara. Então, eu acho que é uma busca do mundo nesse momento por comida original, para a gente ter esse sabor original, esse sabor que só a gente guarda. Outro exemplo do dia a dia, a mesma coisa que você frita um bolinho com banha de porco e com azeite, né? É outro sabor, é outra coisa, não é aquele sabor autêntico que a gente tinha. Então, essas coisas que a gente está buscando, e quero parabenizar vocês pelo produto. E o fubá, que é um deles, é algo realmente que traz essa nostalgia, aquela lembrança de casa de vó, da casa dos nossos pais. Eu comentei com vocês aqui em off, toda noite nós comíamos polenta, fazia parte no nosso dia, né, a polenta, e poder ter ela de novo, assim, é aquela coisa que te abraça, né, um conforto. E você também pode ter essa oportunidade hoje. O pessoal do Moinho da Alegria, que está nos principais, quase todos os supermercados aqui de São Miguel do Iguaçu, então dá para adquirir. E muito fácil de achar a marca, né? Só olhar lá na gôndola do supermercado, onde fica as farinhas, tá lá o fubá, Moinho da Alegria, bem fácil de identificar. Aquele que tá sorrindo para você. Exatamente, é pura alegria, né? E com certeza vai ser mais uma alegria para... E você falava dessa questão da alimentação, né, o Cunhasque? Eu acho que nada é mais prazeroso do que o ato de se alimentar. Tanto é que a gente faz refeição 3 vezes por dia, e ainda fora do horário das refeições a gente ainda dá uma lambiscada, né? Como a gente costuma dizer, né? Faz um lanchinho. Então nada é mais prazeroso do que se alimentar. A gente não se alimenta só para ficar de pé, só para manter o corpinho, né? Mas sim pelo prazer. Prazer, exatamente. Né? Então por isso colocar um produto de qualidade na mesa do consumidor é importante. Gente, quero agradecer o José, o Andrei, hoje representando aqui o Moinho da Alegria. E o fubá Moinho da Alegria é um dos produtos que está aí à disposição. Então, para quem ainda até quer saber um pouco mais, fala o Instagram aí, Andrei. O Instagram nosso é Moinho da Alegria Medianeira. Isso, que estamos com live ao vivo lá, né? E é só pesquisar ali que já acha, né? A gente coloca ali um pouco do serviço. Quando a gente sai assim, em algumas empresas parceiras que pedem pra gente estar participando, a gente sempre faz uma live, mostra como que é feito os produtos. Até, se eu não estou enganado, semana passada a Anabel, minha irmã, foi na casa da Dona Benta fazer uma receita de bolinho de chuva. Então, se quiser, essa receita tá ali no Instagram. Se quiser ir lá em casa também, vamos poder fazer isso, né? Se vocês quiserem fazer aquela polenta também, né? Vai ser um prazer. Não dá pra ir também. Vamos marcar. Pode completar. A receita daí tá sempre ali no Instagram, a gente deixa ali pro pessoal ver e utilizar, né? Até nós ali do Moinho nem sabia que dava pra fazer o bolinho de chuva com farinha, né? Nunca tinha escutado, né? Aí fubá. Ali a gente já descobriu que dá pra fazer também. O cheiro de fubá muda tudo, né? Impressionante. Obrigado, Cunhasque, por mais essa oportunidade. Estamos aí à disposição. Precisando dar um grito. E é sempre bom conhecer um pouquinho mais, cada vez um pouco mais da história de vocês e passando para servir até de inspiração para quem também, né? Jovens e aqueles que são os mais tradicionais, né? Os nossos pais, nossos avós, que eles possam também nos passar esse bastão para que a gente continue crescendo, né? E conquistando espaço. Acho que isso é importante. Isso é um belo exemplo que vocês têm lá na propriedade. Bom, para quem não sabe, eles são da propriedade Linha Alegria, lá em Medianeira. Tá aí o nome.
Futuramente eu gostaria de ir lá conhecer onde ficava a roda do Moinho da Alegria lá, a roda d'água, né? Tem uma cachoeira lá, muito bonita, e por isso foi escolhido aquele local, né? Que é mais uma parte da história que ainda a gente não contou. Eu vou virar rapidinho aqui, viu, Luiz? Pra gente falar do Campeonato Brasileiro desse final de semana. Eu só quero destacar rapidamente que a Isabel Cardoso, nossa karateca, conquistou medalha de bronze no Pan-Americano do México Sub-21. Parabéns para ela, uma baita conquista. E as meninas do futsal, São Miguel Futsal venceu a equipe de Paranaguá pelo placar de 7-3 na Série Prata Feminina nesse final de semana. E um resultado importante porque embolou o campeonato Série Prata. Tem São Miguel, Cascavel e Guarapuava, as 3 equipes com 13 pontos cada na parte de cima da tabela. Campeonato Brasileiro teve o Fluminense batendo o Vasco por 2-1, Mirassol fazendo 2-0 no São Paulo e Atlético Mineiro e Corinthians num jogo também de polêmicas, terminou 0-0. Quando um jogo do Corinthians não termina em polêmica. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0, falando em polêmica, o pênalti a favor do Grêmio foi bastante polêmico também, né? Passamos na frente, né? Brat White fez o gol, né? 1-0 aos 15 minutos do segundo tempo. Esse passando na frente porque o Inter empatou com o Sport em 1-1, num jogo lamentável de assistir num domingo à tarde. O time do Sport abriu o placar e o Gustavo Prado empatou na segunda etapa. Ficou nisso. O Inter tinha vários reservas, né? E o Sport, vou te falar um negócio, tem com o apoio de 20 mil pessoas conseguiu vencer esse time do Inter, que teve um a menos ainda no decorrer da partida com o Ronaldo expulso. Já o Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras, aplicou 2-0 com a Arrascaeta e Elton Lucas, teve um pênalti bem mandrakezinho a favor aí do Flamengo, muita confusão, o Palmeiras também perdeu um pênalti, o Rossi acabou defendendo e o Santos conseguiu uma vitória importante fora de casa diante do Vitória, pelo placar de 1-0. E o Cruzeiro fez 2-0 no Fortaleza. Eu volto a partir das 11 da manhã com a Tatiele Schunemann. Na sequência está chegando Valdeci Gonçalves hoje. Chega mais, Valdeci, um grande abraço. Eu volto às 11. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã.